Bem-vindos ao Turismo em Destaque, o segundo episódio gravado em confinamento. Bem, esta foi, sem dúvida alguma, mais uma oportunidade perdida por parte da União Europeia e também uma demonstração clara, e infelizmente mais uma, das dificuldades que os 27 têm vindo a revelar em conseguirem falar a uma só voz. E repare-se que vale a pena termos presente que nós estávamos a falar de soluções eternas, por assim dizer. Estávamos a falar de soluções de uma situação meramente temporária, que seria sempre até conseguirmos atingir o estado de imunidade de grupo, ou então, numa perspectiva mais otimista, conseguirmos ter erradicado a pandemia, ou pelo menos tê-la totalmente controlada. E até, vamos ver, se analisarmos bem, há alguns cuidados dos países que se opuseram ao avanço destes certificados de vacinação. Há situações que são totalmente compreensíveis, porque neste momento ainda se desconhece, por exemplo, qual o período de imunidade que a vacina nos concede, ou se, após sermos vacinados, podemos ou não ser reinfectados ou transmitir o vírus. De qualquer das formas, estamos sempre a falar de um período de tempo muito limitado, uma vez que, com os progressos que tem havido no plano científico, recorde-se que, por exemplo, há 10 ou 11 meses, nenhum de nós sonhava que íamos ter uma vacina, neste caso até várias vacinas em tão curto espaço de tempo, e a verdade é que o conseguimos fazer quase que, por assim dizer, este milagre. É o progresso da ciência. E, portanto, estamos a falar em situações deste género que são meramente temporárias, uma vez que se espera que nos próximos meses, no limite, no próximo ano, a ciência tenha respostas para estas questões. E até lá não nos podemos esquecer que temos os testes de antigênio, que cada vez estão mais generalizados e de fácil acesso. São testes económicos e, sobretudo, que cada vez têm maior fiabilidade na sua conclusão e no demonstrar se alguém está ou não está infectado. E, para além disso, é importante também termos noção que temos um plano de vacinação, ou vários planos de vacinação, um pouco por todo o lado, em curso. O que quer dizer que as pessoas que tomam a vacina contra a Covid-19 recebem um documento a comprovar a toma dessa vacina. Ora, não seria mais fácil, não seria mais simples integrar essa vacinação no certificado internacional de vacinação que a OMS disponibiliza? Tudo isto tornaria o processo muito mais simples, muito mais fácil, muito mais claro, muito mais transparente e, sobretudo, até universal, uma vez que estamos a falar de algo que é reconhecido em todo o mundo. Por outro lado, também, nada disto tinha aspectos estranhos, por assim dizer, porque há muitos destinos, nomeadamente na África subsaariana, na América Latina e em alguns países até do Extremo Oriente, que hoje em dia, e há uns anos desta parte, continuam a exigir determinado tipo de vacinas ou determinado tipo que se faça determinado tipo de tratamentos profiláticos para autorizar a entrada nos seus territórios, uma vez que têm aí doenças que podem infectar, que podem contaminar as pessoas. Ora, quem decide não tomar essas vacinas ou não fazer esses tratamentos, obviamente que acaba por ver recusada a sua entrada nesses destinos, nesses países, nesses territórios e, portanto, é impedido para aí viajar. De qualquer das formas, até hoje, nunca se ouviu uma só voz falar contra esta situação. E isto é exatamente o mesmo, ainda por cima, aqui, estando a falar numa situação muito, muito temporária, era exatamente o mesmo que se devia ter passado no que diz respeito ao SARS-CoV-2 no seio da União Europeia. Porque aquilo que inevitavelmente vai acontecer, aliás, já está a acontecer, veja-se o caso das Seychelles, é muitos destinos começarem a exigir que, para permitirem a entrada nos seus territórios, exista um comprovativo da vacinação contra o Covid. E este exemplo das Seychelles, naturalmente, irá ser replicado por muitos mais durante os próximos meses. Por isso, faz todo o sentido que a proposta avançada pelo governo grego e que, em boa hora, entre outros países, foi secundada pelo governo português, tivesse avançado, porque no curto e médio prazo ela podia ser um facilitador para a retoma do turismo, não só internacional, mas também, nomeadamente, intracomunitário, com
óbvios ganhos para a atividade e para a economia dos 27. Embora politicamente o processo tenha ficado, por assim dizer, em suspenso, sabemos, temos informação que peritos dos 27 continuam a trabalhar e vão trabalhar durante toda esta semana, até ao final do mês, para ver se conseguem chegar a um acordo. Esperamos, sinceramente, que esses esforços possam ser coroados de sucesso, que se possa chegar a bom porto e que se consiga, dentro da União Europeia, chegar a um certificado de vacinação uniforme e que possa ser reconhecido por todos os países, Estados-membros da União. Eu não diria o regresso à normalidade do mundo propriamente dito, diria mais o regresso à normalidade dos Estados Unidos da América e, atento à sua posição de liderança da comunidade internacional, obviamente que por efeito colateral o mundo também regressará, de uma certa forma, a uma normalidade. Porque o que é o facto é que a anterior administração americana tomou decisões que, de facto, não contribuíram muito para a paz, para a sustentabilidade ecológica e ambiental, para o desenvolvimento, para o progresso, para a harmonia entre os povos, enfim, para todo um conjunto vasto de situações que são fundamentais para o desenvolvimento correto e da atividade turística como um todo. Ora, a tarefa desta nova administração, deste novo governo norte-americano, vai ser titânica, porque se atentarmos bem, não tem só a seu cargo a responsabilidade de desfazer o que o antecedeu fez. Não, tem ainda a obrigação, por assim dizer, a missão de construir, de fazer, de unir, de garantir, de reconquistar confiança e, obviamente, tudo isto falando verdade. Diga-se também abono dessa mesma verdade que os primeiros sinais que nos chegam são muito positivos, uma vez que muitos deles vão ter seguramente impactos importantes na atividade turística e vão favorecer o desenvolvimento do próprio turismo, como sejam, concretamente no combate à pandemia. Veja-se, por exemplo, a decisão dos Estados Unidos voltarem a reintegrar com todos os seus direitos e obrigações a Organização Mundial de Saúde, ou a recomendação do uso generalizado de máscara por parte de todos os americanos, ou mesmo os novos pacotes de ajudas económicas, tanto para pessoas individuais como para empresas que já estão em curso. Ou até, num outro plano, se quisermos, o que diz respeito às políticas de imigração, nomeadamente no tocante ao acesso à entrada no território norte-americano, ou também um outro aspecto importante, o ter acabado com essa ideia de construção de um muro que tão maus exemplos acabou por espalhar e por dar por esse mundo fora, de um muro entre a fronteira, uma barreira física entre a fronteira dos Estados Unidos e do México. Ou, para não ir mais longe, o grande pacote de medidas relacionadas com o ambiente e com as questões ecológicas e com o efeito estufa, que já estão anunciados e já estão a começar a andar, do qual o aspecto mais visível é a readesão, por assim dizer, a reentrada dos Estados Unidos nos Acordos de Paris, porque é importante não esquecermos que nós estamos a entrar no início de uma década que a própria comunidade científica já nos disse que vai ser decisiva para o futuro do planeta, para o futuro da humanidade, para a nossa própria sobrevivência e para a sobrevivência daquela que é a nossa casa comum. Ora, todos nós sabemos a importância que é, hoje em dia, a comunidade internacional estar irmanada neste mesmo esforço, dar as mãos para conseguir superar esta grande adversidade e, no fundo, os estragos que ao longo de muitas décadas foi causando ao planeta. Porque um planeta mais saudável será sempre um planeta mais aprazível. E um planeta mais aprazível é sempre um planeta que dá mais vontade de se querer descobrir, de se querer conhecer e que está mais de acordo e de encontro com as necessidades de consumo de produtos e serviços turísticos que atualmente se verificam. Voltamos a marcar encontro para a próxima semana e até lá, continue, por favor, a proteger-se a si, aos seus e, se possível, ao próximo.